Eu nunca contei essa história para ninguém, até hoje, porque algumas verdades são pesadas demais para carregar sozinho, e outras podem mudar a vida de quem escuta. Meu nome não importa, mas o que aconteceu em Carandiru em 2019, na ala 7, isso precisa ser contado. Eu estava cumprindo pena por roubo qualificado, 3 anos e meio, nada muito grave comparado aos outros caras de lá. Pensava que conhecia o sistema, que entendia as regras do jogo, mas eu não fazia ideia do que estava por vir quando conheci o Marcos. Ou melhor, quando o Dr. Marcos decidiu me ensinar algo que mudaria tudo. Ele era diferente dos outros presos. Enquanto a maioria passava o dia jogando cartas, discutindo futebol ou planejando a próxima confusão, Marcos ficava sentado no canto da cela com um caderno velho, escrevendo. Sempre escrevendo. Os guardas respeitavam ele de um jeito estranho, sabe? Não era medo, era outra coisa. Você quer saber o segredo da liberdade? Ele me perguntou na segunda semana que eu estava lá. Eu pensei que ele estava falando besteira, que era mais um maluco que a prisão tinha quebrado. Como eu estava enganado, a primeira coisa que Marcos me mostrou foi um detalhe que todo mundo ignorava. Todo santo dia, às 3 da tarde, quando a sirene tocava para o banho de sol, havia exatamente 17 segundos de confusão no corredor. 17 segundos onde os guardas perdiam o controle visual da ala. Eu nunca tinha percebido, mas ele cronometrava isso há 2 anos. A liberdade não está nas grades que você vê, ele disse, apontando para as barras da nossa cela. Está nos detalhes que você não vê. E aí, ele começou a me mostrar coisas que eu jamais imaginei que existissem naquele lugar. Como guarda do turno da noite, sempre verificava a cela 23 2 vezes, mas nunca olhava direito para a 24. Como a câmera do corredor B tinha um ponto cego de exatos 2 metros quadrados perto da parede sul. Como o sistema de ventilação tinha uma abertura que ninguém nunca investigou a fundo. Mas o que mais me impressionava não eram essas descobertas. Era a mente dele. Marcos tinha sido professor de engenharia antes de cair ali por peculato. Desviou dinheiro de uma obra pública, coisa de político, mas foi ele que se deu mal. E agora estava usando toda aquela inteligência para mapear cada centímetro daquela prisão. Você acha que eu estou planejando uma fuga? Ele me perguntou um dia, vendo minha cara de preocupação. Eu não respondi, mas era exatamente isso que eu pensava. E se os guardas descobrissem? E se algum X9 dedurasse? Eu não queria me envolver em nada que pudesse aumentar minha pena. Não é fuga, ele continuou, com aquele sorriso que eu aprendi a reconhecer. É algo muito mais poderoso. Durante as próximas semanas, Marcos foi me mostrando seu verdadeiro projeto. Ele não estava planejando escapar fisicamente daquela prisão. Ele estava documentando cada irregularidade, cada abuso, cada falha do sistema. Aquele caderno velho não era um diário, era um dossiê completo sobre as condições desumanas de Carandiru. Ele me mostrou como os presos da ala 5 ficavam quase 20 horas por dia trancados, muito além do que a lei permitia. Como a comida que chegava até nós já estava estragada há dias. Como os remédios da enfermaria eram vendidos pelos próprios funcionários. Como alguns guardas aceitavam propina para facilitar a entrada de celulares e drogas. Você entende agora? Ele disse, fechando o caderno depois de me mostrar páginas e páginas de anotações. A verdadeira liberdade não é sair daqui, é ter o poder de mudar isso daqui. Mas como? Como um preso comum, sem dinheiro, sem influência, poderia mudar alguma coisa? Essa pergunta me atormentava todas as noites. A resposta veio de um jeito que eu jamais imaginei. Marcos havia descoberto que a diretora da prisão, doutora Silvia, tinha uma rotina muito específica. Toda quinta-feira, às 2 da tarde, ela fazia uma reunião com os coordenadores de segurança no bloco administrativo.
E toda quinta-feira, às 2h15, ela passava pelo corredor da ala 7 para mostrar presença, como os guardas diziam. Ela vai passar aqui quinta que vem, Marcos me disse na terça. E eu vou conversar com ela. Conversar? Ali na prisão, os presos não conversavam com a diretora. Principalmente não os presos da ala 7, que era onde ficavam os casos mais complicados. Mas Marcos tinha um plano, e como sempre, era genial na sua simplicidade. Na quinta-feira, às 2h14 da tarde, Marcos se posicionou próximo às grades da cela. Quando a doutora Silvia passou, ele não gritou, não fez escândalo. Ele simplesmente disse em voz alta e clara: "Doutora, a senhora pode me dar 5 minutos? Tenho informações sobre a licitação fraudada de 2018. Ela parou. Claro que parou, porque Marcos sabia exatamente onde doía. Você teria coragem de fazer isso? Arriscar tudo em uma única cartada, apostando que uma pessoa em posição de poder ia escutar um preso? Eu não teria. Mas Marcos, ele tinha uma certeza que eu não entendia na época. A conversa durou exatos 6 minutos. Eu estava na cela, ao lado, ouvindo cada palavra. Marcos apresentou 3 irregularidades específicas da administração penitenciária, com datas, valores e nomes. Não estava denunciando só os problemas dos presos, estava mostrando como essas irregularidades prejudicavam o próprio sistema. "Eu não quero sair daqui pela porta dos fundos", ele disse para ela. "Quero que, quando eu sair, este lugar seja melhor para quem fica." A doutora Silvia pediu para ele colocar tudo isso no papel, oficialmente, com sua assinatura e responsabilidade. E Marcos topou na hora. Naquela noite, eu perguntei para ele se não estava com medo das consequências. Afinal, delatar irregularidades na prisão podia ser muito perigoso. Os próprios presos podiam se virar contra ele, os guardas podiam dificultar ainda mais a vida dele. "Medo eu sempre tive", ele respondeu, continuando a escrever no caderno. "Mas descobri que existe uma diferença entre ter medo e ser controlado pelo medo." E essa frase ficou ecoando na minha cabeça por dias. 2 semanas depois, começaram as mudanças, sutis no início. O horário do banho de sol foi estendido. A qualidade da comida melhorou. A enfermaria passou a ter mais medicamentos disponíveis. Pequenas coisas que faziam uma diferença enorme no dia a dia ali dentro. Mas o mais impressionante foi ver como os outros presos reagiram. No começo, alguns desconfiaram do Marcos, pensaram que ele tinha feito algum acordo sujo com a administração. Mas quando perceberam que as melhorias eram reais, que beneficiavam todo mundo, a atitude mudou completamente. Marcos se tornou uma espécie de porta-voz informal da ala. Quando alguém tinha um problema sério, procurava ele. Quando havia alguma injustiça gritante, era ele quem sabia como reportar da maneira correta. E o mais interessante, os guardas começaram a tratá-lo com mais respeito também. "Você virou o advogado dos presos aqui." Eu brinquei com ele um dia. "Não", ele corrigiu. "Eu virei a prova de que todo mundo aqui ainda é gente." Essa resposta me calou por um tempo, porque eu estava começando a entender algo muito profundo sobre o que significava estar preso. Não era só sobre estar atrás das grades. Era sobre manter a dignidade, a humanidade, mesmo no pior lugar possível. Mas a história não termina aí. Na verdade, o que aconteceu depois foi ainda mais surpreendente. 3 meses após a primeira conversa com a doutora Silvia, Marcos recebeu uma proposta inesperada. A administração queria criar um programa piloto de mediação carcerária, onde presos com bom comportamento e formação adequada ajudariam a resolver conflitos internos e identificar melhorias no sistema. Marcos seria o coordenador do programa. "Eles querem me dar um cargo oficial aqui dentro", ele me contou com uma expressão que misturava surpresa e ironia. "Vou ter acesso direto à administração, vou poder propor mudanças.
vou ter voz ativa no que acontece aqui. Eu não conseguia acreditar. Um preso virando parte da administração da própria prisão, isso era possível? Lembra quando você me perguntou sobre liberdade? Ele disse, voltando ao assunto daquela primeira conversa. Eu descobri que a liberdade não é sobre onde você está. É sobre o que você pode fazer onde você está. E aí eu comecei a entender. Marcos havia conquistado algo que nenhuma fuga poderia dar. O poder de mudar o lugar onde ele estava preso. Em vez de tentar escapar do sistema, ele tinha encontrado uma maneira de transformar o sistema por dentro. O programa começou no mês seguinte. Marcos passou a ter reuniões semanais com a administração, relatórios mensais sobre as condições da prisão e, o mais importante, um canal direto para que os presos pudessem reportar problemas sem medo de retaliação. As mudanças foram se acumulando. O refeitório foi reformado. As visitas passaram a ter mais tempo e melhores condições. Cursos profissionalizantes foram implementados. A biblioteca, que estava fechada há anos, foi reaberta. Mas talvez a mudança mais significativa tenha sido na atmosfera do lugar. A tensão constante, aquela sensação de que tudo podia explodir a qualquer momento, diminuiu consideravelmente. Os presos tinham alguém em quem confiar. Alguém que realmente podia fazer alguma coisa quando havia problemas. Como você sabia que ia dar certo? Eu perguntei para ele um dia, vendo como tudo tinha se transformado. Eu não sabia, ele admitiu. Mas eu sabia que ficar parado, reclamando da situação, sem fazer nada, com certeza não ia dar certo. Essa resposta me marcou profundamente, porque eu percebi que havia passado a vida inteira esperando que as coisas melhorassem sozinhas, que alguém viesse resolver meus problemas, que a sorte mudasse meu destino. Marcos me mostrou que mesmo no lugar mais limitado possível, ainda havia escolhas a serem feitas. 6 meses depois, quando minha pena estava chegando ao fim, Marcos me chamou para uma conversa particular. Ele queria me fazer uma proposta. Quando você sair daqui, ele disse, você vai ter uma escolha. Pode tentar esquecer tudo isso, fingir que nada aconteceu, voltar para a vida que tinha antes. Ou pode usar o que aprendeu aqui para fazer diferença lá fora. Ele me explicou que estava documentando todo o processo de transformação da prisão. Não só os problemas que havia identificado no início, mas também as soluções que haviam funcionado. Queria criar um modelo que pudesse ser aplicado em outras instituições. Você tem uma vantagem que eu não tenho, ele continuou. Você vai estar livre. Pode falar com jornalistas, com deputados, com outras pessoas que podem ajudar a expandir isso. A proposta era simples. Eu seria uma espécie de embaixador do projeto lá fora. Contaria a história, mostraria os resultados, ajudaria a implementar o modelo em outros lugares. Você toparia fazer isso? Ele perguntou. Eu fiquei em silêncio por um tempo, porque aceitar significava assumir que eu tinha estado na prisão, que tinha um passado criminoso. Significava não poder simplesmente fingir que nada aconteceu quando saísse, mas também significava dar continuidade a algo que realmente estava funcionando. Significava honrar o que Marcos havia me ensinado sobre fazer escolhas mesmo quando as opções são limitadas. Eu topo, respondi, e assim começou a segunda parte dessa história, a parte que aconteceu depois que eu saí da prisão. Nos primeiros meses de liberdade, foi difícil. Conseguir emprego com ficha criminal não é fácil, e quando eu mencionava o projeto da prisão, as pessoas ficavam desconfiadas. Ex-presidiário querendo dar palestra sobre sistema carcerário. Não era exatamente um currículo atrativo. Mas eu tinha algo que a maioria das pessoas não tinha. Uma história real de transformação. Não apenas minha transformação pessoal, mas a transformação de um lugar inteiro. E isso era poderoso. A primeira oportunidade surgiu através de uma ONG que trabalhava com direitos humanos.
Eles estavam organizando um seminário sobre sistema carcerário e precisavam de alguém que pudesse falar de dentro. Quando contei a história do Marcos e do programa de mediação, eles ficaram fascinados. A palestra foi um sucesso. Não porque eu fosse um bom orador, na verdade, eu estava nervoso e gaguejando metade do tempo, mas porque a história era genuína, era real e mostrava que mudanças concretas eram possíveis. Depois desse primeiro seminário, outros convites começaram a aparecer. Universidades querendo estudar o modelo, jornalistas interessados na história, políticos procurando soluções para a crise do sistema carcerário. E em todos esses encontros, eu sempre fazia questão de deixar claro: eu não era o herói da história. O herói era o Marcos, que ainda estava lá dentro, continuando o trabalho de transformação. 2 anos depois da minha saída da prisão, recebi uma ligação que mudou tudo. Era do Ministério da Justiça. Eles queriam implementar o programa de mediação carcerária em 5 prisões do país, como projeto piloto. E queriam que eu coordenasse a implementação. Seria uma ironia interessante, pensei. Um ex-presidiário trabalhando para o Ministério da Justiça. Mas era mais que ironia. Era a prova de que as lições do Marcos estavam se espalhando, criando ondas muito além das paredes de Carandiru. O projeto piloto foi implementado ao longo de 18 meses. Cada prisão tinha suas particularidades, seus desafios específicos, mas o modelo básico funcionava. Identificar presos com perfil adequado, treiná-los para mediar conflitos e reportar problemas, criar canais diretos com a administração. Os resultados foram impressionantes. Redução de 40% nos conflitos internos. Melhoria significativa nas condições de vida dos presos. Diminuição no índice de reincidência entre os participantes do programa. Mas o que mais me emocionava eram as histórias individuais. Presos que descobriam talentos que nem sabiam que tinham. Ex-presidiários que conseguiam empregos melhores por causa das habilidades desenvolvidas no programa. Famílias que voltavam a ter esperança. Se essa história te lembra algo, ou se você conhece alguém que passou por situação parecida, compartilhe comigo nos comentários. Porque eu aprendi que transformação real só acontece quando histórias como essa são contadas e recontadas. Durante todo esse processo, mantive contato regular com Marcos. Ele continuava preso, mas agora tinha um papel oficial na administração de Carandiru. O programa de mediação havia se expandido para outras alas e ele estava treinando novos mediadores. Você lembra quando me perguntou sobre o segredo da liberdade? Ele disse durante uma de nossas conversas telefônicas: "Eu acho que finalmente entendi a resposta completa." "E qual é?" perguntei. "A liberdade não é um lugar onde você chega", ele respondeu. "É um processo que você cria." Essa frase se tornou meio que o mote do nosso trabalho, porque era exatamente isso que estávamos fazendo, criando processos de liberdade, mesmo dentro dos lugares mais restritivos. 3 anos após minha saída da prisão, o programa havia se expandido para 15 estados. Eu estava viajando pelo país, dando palestras, treinando novos coordenadores, ajudando a adaptar o modelo para diferentes realidades. E em cada lugar que eu visitava, encontrava pessoas como o Marcos. Presos que haviam descoberto maneiras criativas de fazer diferença onde estavam. Funcionários da administração que estavam genuinamente interessados em melhorar o sistema. Ex-presidiários que estavam usando suas experiências para ajudar outros. Foi nessa época que decidi escrever um livro sobre tudo isso. Não um livro acadêmico, cheio de teorias complicadas, mas um relato simples de como uma conversa na prisão havia se transformado em um movimento nacional de transformação carcerária. O livro foi publicado 2 anos depois, com o título Liberdade em Processo.
Parte da renda das vendas foi destinada para financiar a expansão do programa para prisões menores, que não tinham recursos próprios para implementá-lo. Mas a parte mais gratificante de todo esse processo foi ver como a história do Marcos inspirou outras pessoas. Recebi centenas de cartas de presos, ex-presidiários, funcionários do sistema carcerário, todos contando suas próprias versões de transformação. Uma das cartas que mais me marcou foi de uma mulher chamada Ana, que estava cumprindo pena em uma prisão feminina no Nordeste. Ela havia lido sobre nosso trabalho e decidiu implementar um programa similar na ala onde estava. Em 6 meses, havia conseguido reduzir drasticamente os casos de automutilação e depressão entre as detentas. Você me mostrou que não preciso esperar sair daqui para começar a fazer diferença, ela escreveu. Posso começar hoje, onde estou, com o que tenho. Essas palavras me lembraram da primeira lição que Marcos me ensinou. A liberdade está nos detalhes que você escolhe enxergar e nas ações que você decide tomar, independentemente das suas limitações. Hoje, 7 anos depois de ter saído da prisão, coordeno uma ONG que trabalha com transformação do sistema carcerário em todo o país. Temos programas em 47 prisões, já treinamos mais de 200 mediadores prisionais e ajudamos a mudar as condições de vida de milhares de presos. Marcos ainda está em Carandiru, mas agora com um papel completamente diferente. Ele se tornou consultor, oficial do Sistema Penitenciário de São Paulo, desenvolvendo novos programas e treinando funcionários. Sua pena termina no próximo ano e ele já tem uma proposta para trabalhar diretamente com o Ministério da Justiça. Quando eu sair daqui, ele me disse na nossa última conversa, vai ser estranho. Esse lugar me deu mais propósito e realização do que qualquer emprego que eu já tive lá fora. É uma reflexão profunda sobre como às vezes encontramos nosso verdadeiro calling nos lugares mais improváveis. A história toda me ensinou que a palavra prisão pode ter significados muito diferentes. Você pode estar fisicamente livre, mas preso por suas próprias limitações mentais, por suas desculpas, por sua falta de coragem para agir. Ou pode estar fisicamente confinado, mas mentalmente livre para criar, transformar, fazer diferença. O Marcos me mostrou que a verdadeira prisão não são as grades de ferro. É a crença de que você não tem escolhas, que não pode fazer nada, que precisa aceitar as coisas como elas são. E a verdadeira liberdade não é a ausência de limitações. É a capacidade de encontrar possibilidades dentro das limitações, de criar alternativas onde aparentemente não existem, de transformar obstáculos em oportunidades. Essa lição se aplica muito além do sistema carcerário. Se aplica a qualquer situação difícil da vida. Um emprego que você odeia, um relacionamento complicado, uma situação financeira apertada, uma doença crônica. Em qualquer dessas situações, você ainda tem escolhas sobre como reagir, como se posicionar, como usar a experiência para crescer. Você teria coragem de aplicar essas lições na sua própria vida? De procurar os detalhes que poderiam mudar sua situação, mesmo quando tudo parece impossível? Me diga abaixo nos comentários. Recentemente, recebi um convite para falar na ONU sobre modelos inovadores de reintegração social. Vou levar a história do Marcos, do programa de mediação carcerária, de todos os presos que descobriram que podiam ser agentes de transformação. Mas também vou levar uma mensagem mais ampla, que a liberdade é uma construção diária, que acontece através de pequenas escolhas corajosas, que se multiplica quando é compartilhada com outros. O preso mais inteligente da ala me ensinou que a liberdade não estava em sair dali. Estava em reconhecer que, mesmo ali, ele ainda podia escolher quem queria ser e que diferença queria fazer. E essa escolha está disponível para todos nós.
todos os dias, independentemente de onde estamos ou das circunstâncias que enfrentamos. A verdadeira pergunta não é quando vamos ser livres. É o que vamos fazer com a liberdade que já temos, mas que talvez ainda não tenhamos percebido. Marcos continua escolhendo todos os dias ser livre dentro daquela prisão. E eu continuo escolhendo todos os dias honrar o que aprendi com ele. Por quê? No final das contas, liberdade não é um destino, é um processo. E esse processo pode começar hoje, onde você está com o que você tem. O que eu não contei ainda é como essa transformação afetou minha própria família. Quando saí da prisão, meus pais estavam envergonhados. Minha ex-mulher havia se mudado com meus filhos para outra cidade e meus amigos antigos me evitavam. Eu era o cara que deu problema, que se envolveu com coisa errada. Mas quando comecei a trabalhar com o projeto de transformação carcerária, quando minha história começou a aparecer em jornais e revistas, a percepção mudou completamente. Não porque eu tinha ficado famoso, mas porque as pessoas viram que eu havia transformado uma experiência negativa em algo positivo para a sociedade. Minha mãe, que por 2 anos mal falava comigo por telefone, começou a acompanhar minhas palestras. Eu não entendo tudo isso que você faz, ela me disse um dia, mas eu vejo que você está ajudando pessoas e isso me deixa orgulhosa. Meus filhos, que tinham 7 e 9 anos quando fui preso, agora são adolescentes. No início, eles tinham vergonha de contar para os amigos que o pai havia estado na prisão. Hoje, eles falam com orgulho sobre meu trabalho. Meu filho mais velho, inclusive, quer estudar direito para trabalhar com direitos humanos. Papai, ele me disse recentemente, eu acho que você precisava passar por aquilo tudo para descobrir qual era a sua verdadeira missão. Palavras de um garoto de 16 anos que me fizeram refletir por dias. Será que existe um propósito oculto em nossas piores experiências? Será que às vezes precisamos tocar o fundo para descobrir nossa verdadeira força? Eu não tenho respostas definitivas para essas perguntas, mas sei que minha passagem pela prisão, por mais dolorosa que tenha sido, me levou a um trabalho que dá sentido à minha vida de uma forma que eu nunca imaginei. Há 3 meses, aconteceu algo que fechou um ciclo importante nessa história. Recebi um telefonema do Marcos, me contando que um ex-participante do programa de mediação havia conseguido um emprego na própria administração penitenciária. Não como preso trabalhando internamente, mas como funcionário contratado com carteira assinada depois de cumprir sua pena. Você percebe o que isso significa? Marcos me perguntou empolgado. Um cara que era considerado irrecuperável pelo sistema, agora trabalha para melhorar o próprio sistema. Era a prova definitiva de que o modelo funcionava. Não apenas para resolver problemas imediatos dentro da prisão, mas para criar caminhos reais de reintegração social. Esse ex-presidiário, que se chama Roberto, havia sido condenado por tráfico de drogas. Dentro da prisão, participou do programa de mediação. Se destacou pela capacidade de resolver conflitos e organizar atividades educativas. Quando saiu, em vez de voltar para o tráfico, que seria o caminho mais fácil, procurou trabalho na área de segurança pública. Eu quero mostrar para os meninos que ainda estão lá dentro que existe outra opção. Roberto me disse quando nos encontramos que é possível usar a experiência da cadeia para construir algo melhor, não para se destruir. Histórias como a do Roberto começaram a se multiplicar. Ex-participantes do programa virando conselheiros tutelares, educadores sociais, agentes comunitários de saúde. Pessoas que descobriram vocações que nem sabiam que existiam. Isso me fez perceber algo fundamental. O programa não estava apenas mudando as condições dentro das prisões. Estava criando uma nova geração de lideranças sociais. Pessoas com uma compreensão muito profunda dos problemas da marginalização e com ferramentas concretas para enfrentá-los.
um ano atrás, decidi dar o próximo passo na expansão do projeto. Em parceria com uma universidade federal, criamos um curso de especialização em mediação e transformação carcerária. O público-alvo são funcionários do sistema prisional, ex-presidiários, assistentes sociais, psicólogos e advogados que trabalham na área. A primeira turma teve 80 alunos. Metade eram profissionais que já trabalhavam no sistema. A outra metade eram ex-presidiários que queriam se especializar para trabalhar na área. Ver essas duas realidades interagindo, aprendendo uma com a outra, foi uma das experiências mais emocionantes da minha vida. Um dos módulos do curso é sobre liderança transformacional em ambientes restritivos. Quem você acha que ministra esse módulo? O próprio Marcos, através de videoconferência direto de Carandiru, ele se tornou professor universitário sem sair da prisão. Eu sempre pensei que educação fosse sobre transmitir conhecimento. Marcos me disse depois da primeira aula que deu. Mas agora entendo que educação é sobre despertar possibilidades. E despertar possibilidades é exatamente o que o programa tem feito. Não apenas para os presos, mas para todos que se envolvem com ele. Guardas que descobrem uma vocação para trabalho social. Administradores que encontram satisfação em humanizar o sistema. Familiares que recuperam a esperança. Uma das coisas que mais me impressiona é como o programa mudou minha própria relação com o fracasso. Antes, eu via minha passagem pela prisão como o maior fracasso da minha vida. Algo para esconder, para superar, para deixar no passado. Hoje, vejo como uma das experiências mais valiosas que já tive. Não porque foi fácil ou agradável, mas porque me forçou a descobrir recursos internos que eu nem sabia que possuía. Me ensinou empatia de uma forma que nenhum livro poderia ensinar. Me mostrou que transformação real só acontece quando você para de lutar contra suas circunstâncias e começa a trabalhar com elas. Isso não significa aceitar passivamente situações injustas. Significa encontrar maneiras inteligentes e construtivas de mudá-las, em vez de simplesmente reclamar ou tentar fugir delas. O Marcos me ensinou que existe uma diferença fundamental entre ser vítima das circunstâncias e ser protagonista dentro das circunstâncias. Vítimas esperam que alguém venha salvá-las. Protagonistas procuram maneiras de salvar a si mesmos e, no processo, acabam salvando outros também. Esta semana, recebi uma carta que ilustra perfeitamente essa diferença. Era de uma mulher chamada Carla, que está presa há 3 anos por homicídio culposo. Ela atropelou uma criança dirigindo embriagada e foi condenada a 6 anos de prisão. Durante os primeiros 2 anos, ela escreveu, eu passei o tempo todo me lamentando, culpando todo mundo, querendo morrer de vergonha e remorso, até que conheci seu trabalho e entendi que eu podia escolher como usar esses anos. Carla criou um programa de conscientização sobre direção responsável dentro da prisão onde está. Ela conversa com outras detentas sobre os riscos do álcool, organiza palestras com familiares de vítimas de acidentes de trânsito, escreve cartas para escolas alertando jovens sobre as consequências da imprudência no trânsito. Eu não posso desfazer o que fiz, ela continuou na carta, mas posso usar minha experiência para evitar que outras pessoas cometam o mesmo erro, e isso me deu um motivo para acordar todos os dias. Carla ainda tem 2 anos de pena pela frente, mas já tem uma proposta para trabalhar com uma ONG que atua na prevenção de acidentes de trânsito quando sair. Transformou sua maior tragédia em sua maior missão. Histórias como essas chegam até mim quase semanalmente. Cada uma é única, mas todas têm algo em comum. Pessoas que decidiram parar de ser definidas pelo pior momento de suas vidas e começaram a se definir pelo que fazem com esse momento.
O programa de mediação carcerária se tornou muito maior do que eu e Marcos jamais imaginamos. Não é mais apenas sobre melhorar condições dentro das prisões. É sobre criar uma cultura de transformação pessoal e social que se espalha muito além das grades. 3 meses atrás, fui convidado para uma conferência internacional sobre sistema carcerário em Genebra. Era a primeira vez que eu saía do Brasil desde que comecei esse trabalho. Ver como outros países lidam com os mesmos problemas, conhecer iniciativas similares em outros contextos, foi revelador. Descobri que o modelo que desenvolvemos no Brasil está sendo estudado e adaptado em países como Colômbia, México e até algumas prisões na Europa. O conceito de mediadores prisionais está ganhando reconhecimento internacional como uma ferramenta eficaz de humanização do sistema carcerário. Mas o que mais me chamou a atenção na conferência não foram as apresentações técnicas ou os estudos acadêmicos. Foi uma conversa informal com um diretor de prisões da Noruega, um país conhecido por ter um dos sistemas carcerários mais avançados do mundo. Vocês descobriram algo que nós levamos décadas para entender, ele me disse. Que a verdadeira reabilitação não acontece quando você oferece recursos para os presos. Acontece quando você permite que eles se tornem recursos para outros. Essa observação me fez refletir sobre toda a jornada. Desde aquela primeira conversa com Marcos até esse momento, sentado em uma conferência internacional, representando uma ideia que nasceu em uma cela de Carandiru. Quando voltei ao Brasil, quis compartilhar essa reflexão com Marcos. Mas quando liguei para a prisão, recebi uma notícia que mudou tudo. Ele havia conseguido progressão de regime. Sairia em liberdade condicional 3 meses antes do previsto, devido ao reconhecimento do trabalho que desenvolvia dentro da prisão. Não é irônico? Ele me disse quando conseguimos conversar. Eu passei os últimos anos descobrindo como ser livre dentro da prisão e agora vou ter que descobrir como continuar sendo livre fora dela. A preocupação dele não era infundada. Para alguém que havia encontrado propósito e reconhecimento dentro do sistema prisional, voltar ao mundo exterior poderia ser um desafio maior do que se imagina. Mas Marcos já tinha um plano. A proposta de trabalho com o Ministério da Justiça estava confirmada. Ele seria coordenador nacional de um novo programa de transformação carcerária, baseado no modelo que desenvolvemos. Visitaria prisões em todo o país, treinaria novos mediadores, adaptaria o sistema para diferentes realidades regionais. Pela primeira vez em 5 anos, ele me confessou: eu tenho medo, não medo de fracassar, mas medo de decepcionar todas as pessoas que acreditaram no que construímos. Entendi perfeitamente esse sentimento. Quando você se torna símbolo de transformação, quando sua história vira inspiração para outras pessoas, a responsabilidade é imensa. Você carrega não apenas suas próprias expectativas, mas as esperanças de centenas de pessoas que viram em sua trajetória uma prova de que mudança é possível. O dia da saída do Marcos da prisão foi marcante para todos nós que acompanhamos sua jornada. Eu estava lá, junto com alguns ex-participantes do programa, funcionários da administração que se tornaram parceiros do projeto e até a doutora Silvia, aquela diretora que ouviu suas primeiras denúncias anos atrás. Quando eu entrei aqui, Marcos disse, parado na porta da prisão com uma mala pequena na mão: eu pensava que minha vida havia acabado. Hoje eu saio daqui entendendo que ela estava apenas começando. Não houve festa ou comemoração exagerada, apenas um sentimento profundo de missão cumprida e de nova missão se iniciando. Nos primeiros meses de Marcos em liberdade, trabalhamos juntos na sistematização de tudo que havíamos aprendido. Criamos manuais de implementação do programa, protocolos de treinamento, métricas de avaliação de resultados.
transformamos uma experiência intuitiva em uma metodologia replicável. Mas talvez o trabalho mais importante tenha sido documentar as histórias, não apenas as nossas, mas de todos os participantes do programa que concordaram em compartilhar suas experiências. Centenas de relatos de transformação pessoal e social que juntos formam um mosaico impressionante do potencial humano. Uma dessas histórias me marca particularmente. É de um rapaz chamado Diego, que participou do programa na prisão de Ribeirão Preto. Ele havia sido condenado por assalto à mão armada e tinha um histórico de violência que fazia os guardas ficarem sempre alerta quando ele estava por perto. Diego foi um dos mediadores mais eficazes que o programa já teve. Descobriu um talento natural para acalmar situações tensas, para fazer pessoas em conflito encontrarem pontos de convergência. Quando saiu da prisão, ninguém queria contratá-lo. Seu histórico criminal era pesado demais, mas Diego não desistiu. Procurou ONGs, projetos sociais, programas governamentais, até que uma organização que trabalha com mediação de conflitos urbanos decidiu dar uma chance a ele. Hoje, 3 anos depois, Diego coordena um projeto de mediação comunitária em uma das regiões mais violentas de São Paulo. As pessoas ficam surpresas quando descobrem meu passado. Diego me contou em nossa última conversa. Elas esperam que alguém com histórico criminal não consiga entender de paz e diálogo. Mas, na verdade, é o contrário. Quem já viveu a violência de perto entende melhor do que ninguém o valor da paz. Essa observação do Diego toca em algo fundamental sobre transformação. Muitas vezes, nossas maiores fraquezas podem se tornar nossas maiores forças, desde que tenhamos coragem de reconhecê-las e trabalhar com elas, em vez de fugir delas. O programa agora funciona em 73 prisões brasileiras. Formamos mais de 400 mediadores prisionais. A taxa de reincidência entre os participantes do programa é 60% menor que a média nacional. Mas os números, por mais impressionantes que sejam, não capturam o que realmente importa: a recuperação da dignidade humana. Porque no final das contas, o que mais me orgulha nesse trabalho não são as estatísticas ou o reconhecimento. É ver pessoas redescobrindo que são capazes de contribuir positivamente para o mundo, mesmo depois de terem cometido erros graves. É ver um pai que havia perdido o respeito dos filhos reconquistar esse respeito através do trabalho que desenvolve na prisão. É ver uma mãe que se sentia culpada por ter dado mau exemplo descobrir que sua experiência pode ser usada para orientar outros jovens. É ver pessoas que se consideravam lixo da sociedade, percebendo que ainda tem muito a oferecer. Há 6 meses, o programa recebeu um Prêmio Nacional de Inovação em Políticas Públicas. Na cerimônia de premiação, eu e Marcos dividimos o palco para contar nossa história. Mas quem realmente brilhou naquela noite foi uma ex-participante do programa chamada Joana. Joana havia sido condenada por tráfico de drogas. Mãe solteira, vendia entorpecentes para sustentar 3 filhos. Na prisão, participou do programa de mediação e descobriu uma vocação para trabalho social. Quando saiu, conseguiu uma bolsa de estudos para fazer faculdade de serviço social. Hoje trabalha com prevenção ao uso de drogas em escolas públicas. Eu demorei 35 anos para descobrir qual era a minha verdadeira profissão. Joana disse no seu discurso: tive que ir para a prisão para entender que minha missão é ajudar pessoas a não precisarem passar pelo que eu passei. A plateia ficou em silêncio. Não era apenas uma história de superação pessoal. Era a prova viva de que transformação real é possível, mesmo nas circunstâncias mais adversas. Depois da cerimônia, uma jornalista me perguntou qual era o segredo do sucesso do programa. Era uma pergunta que eu já havia ouvido muitas vezes, e minha resposta sempre era a mesma: não existe segredo.
Existe apenas uma mudança fundamental de perspectiva. Em vez de ver presos como problemas a serem contidos, o programa os vê como recursos humanos a serem desenvolvidos. Em vez de focar apenas na punição, foca na transformação. Em vez de preparar pessoas apenas para não voltarem a cometer crimes, prepara pessoas para contribuírem ativamente para a solução dos problemas sociais. Mas isso não é perigoso? A jornalista insistiu. Dar poder e responsabilidade para pessoas que cometeram crimes é uma pergunta legítima que revela um dos maiores desafios que enfrentamos: o preconceito. A crença de que quem errou uma vez está condenado a errar para sempre. A ideia de que transformação genuína não é possível. Tudo na vida é perigoso, respondi. O que é realmente perigoso é manter pessoas em condições que garantem que elas vão sair da prisão piores do que entraram. O que é perigoso é um sistema que se contenta em apenas punir, sem oferecer caminhos reais de mudança. Essa conversa me fez refletir sobre como nossa sociedade lida com o erro e a transformação. Somos rápidos para julgar e condenar, mas lentos para perdoar e acreditar em mudança. Queremos que as pessoas paguem por seus erros, mas não queremos dar chances para que mostrem que mudaram. O programa de mediação carcerária desafia essa lógica. Ele parte do princípio de que todo ser humano, independentemente do que tenha feito no passado, tem potencial para contribuir positivamente no presente e no futuro. É uma aposta na capacidade humana de transformação, e essa aposta tem se mostrado acertada. Não apenas através dos números e estatísticas, mas através das centenas de vidas que foram modificadas pelo programa. Recentemente, recebemos uma carta coletiva assinada por 47 ex-participantes do programa. Eles queriam criar uma associação de ex-presidiários transformadores para dar apoio uns aos outros e expandir o trabalho de reintegração social. Vocês nos ensinaram que não somos definidos pelo nosso passado, mas pelo que fazemos com ele, dizia a carta. Agora queremos ensinar isso para outros. Foi uma das cartas mais emocionantes que já recebi, porque mostrava que o programa havia se tornado autossustentável. As pessoas que haviam sido beneficiadas por ele agora se tornavam multiplicadoras da transformação. A associação foi oficializada 3 meses depois, com o nome Segundas Chances. Eles organizam grupos de apoio para ex-presidiários, oferecem orientação profissional, fazem palestras em escolas e empresas sobre prevenção ao crime e reintegração social. Quem melhor do que nós para falar sobre as consequências do crime, disse Roberto, aquele ex-presidiário que hoje trabalha na administração penitenciária. E quem melhor do que nós para mostrar que existe saída? Você teria coragem de dar uma segunda chance real para alguém que cometeu um erro grave? De olhar além do passado e enxergar o potencial de transformação? Me diga abaixo o que você pensa sobre isso. O trabalho da Associação Segundas Chances chamou a atenção da mídia nacional. Começaram a aparecer reportagens sobre ex-presidiários que se tornaram agentes de transformação social. Histórias que contrariavam o estereótipo comum do ex-presidiário que volta ao crime. Uma dessas reportagens mudou minha vida mais uma vez. Era uma matéria sobre o impacto do programa em uma prisão feminina do Rio Grande do Sul. A jornalista entrevistou várias ex-participantes, mostrando como elas estavam reconstruindo suas vidas após a prisão. Uma das entrevistadas era minha ex-mulher. Eu não sabia que ela havia sido presa 2 anos depois da nossa separação. Problemas com drogas que se agravaram após nosso divórcio. Ela ficou 8 meses na prisão e participou do programa de mediação lá implementado. Foi naquele lugar que eu aprendi a me perdoar, ela disse na entrevista. E a entender que meus erros não definem quem eu sou. Quando vi a reportagem, fiquei em choque. Não apenas por descobrir que ela havia passado pela prisão,
mas por perceber que o programa que nasceu da minha própria experiência carcerária havia, de alguma forma, ajudado na transformação da pessoa que eu mais havia machucado com minha entrada no crime. Entrei em contato com ela no dia seguinte. A conversa foi difícil, carregada de emoções que estavam guardadas há anos, mas também foi libertadora. Eu te perdoei há muito tempo, ela me disse, mas eu não conseguia me perdoar. O programa me ensinou que isso era possível. Ela me contou que durante o tempo na prisão havia pensado muito sobre nossa relação, sobre os erros que ambos cometemos, sobre como o crime havia destruído nossa família, mas também sobre como era possível reconstruir, mesmo depois da destruição mais completa. Nossos filhos merecem ver que tanto o pai quanto a mãe são capazes de aprender com os erros e se tornar pessoas melhores, ela disse. Eles merecem ver que transformação é possível. Hoje, mantemos uma relação respeitosa, focada no bem-estar dos nossos filhos. Ela trabalha como conselheira em um centro de reabilitação para dependentes químicos. Eu continuo com meu trabalho no sistema carcerário. Ambos encontramos maneiras de transformar nossas experiências mais dolorosas em instrumentos de ajuda para outras pessoas. Nossos filhos, que por anos se sentiram envergonhados pelos problemas dos pais, hoje falam com orgulho sobre o trabalho que desenvolvemos. Aprenderam que não somos perfeitos, mas que a imperfeição não é uma condenação permanente. Essa experiência pessoal me fez entender algo profundo sobre o trabalho que fazemos. O programa de mediação carcerária não é apenas sobre transformar presos. É sobre transformar toda a rede de relacionamentos afetada pelo crime, famílias, comunidades, até mesmo as próprias vítimas. Porque quando alguém que cometeu um crime se transforma genuinamente e passa a contribuir positivamente para a sociedade, isso tem um efeito curativo que vai muito além da pessoa individual. Mostra que justiça não é apenas punição, mas também possibilidade de reparação e transformação. Há um mês, Marcos me ligou com uma proposta que inicialmente me assustou. O Ministério da Justiça queria expandir o programa para outros países da América Latina. Seria um projeto piloto em 3 países, Colômbia, Peru e México. Eles queriam que eu coordenasse a implementação internacional. Você está pronto para levar isso para o mundo? E ele me perguntou. Não era apenas uma questão profissional, era uma questão existencial. Significava assumir um compromisso ainda maior com essa missão, dedicar mais anos da minha vida a esse trabalho, abrir mão de outras possibilidades de carreira. Mas também significava a chance de multiplicar o impacto do programa, de ajudar milhares de pessoas em outros países, de contribuir para uma transformação do sistema carcerário em escala continental. Eu aceito, respondi, antes mesmo de pensar muito sobre as implicações, porque havia aprendido com Marcos que algumas oportunidades na vida exigem que você dê o salto antes de calcular exatamente onde vai aterrissar. Que transformação real sempre envolve um elemento de risco e coragem. Os preparativos para o projeto internacional começaram imediatamente. Estudos sobre os sistemas carcerários dos países envolvidos, adaptação da metodologia para diferentes contextos culturais e legais, seleção e treinamento de equipes locais. O mais fascinante foi descobrir que os problemas fundamentais são universais. Superlotação, condições desumanas, altas taxas de reincidência, falta de programas efetivos de reintegração. Os detalhes variam, mas a essência dos desafios é a mesma em todos os lugares, e as soluções também se mostraram universais. O desejo humano de dignidade, propósito e segunda chance não conhece fronteiras culturais. A capacidade de transformação existe independentemente do idioma, da nacionalidade ou do contexto social. A primeira implementação internacional aconteceu em uma prisão nos arredores de Bogotá, na Colômbia.
Acompanhei pessoalmente o processo, trabalhando com uma equipe local para adaptar o programa à realidade colombiana. O que mais me impressionou foi ver como os presos colombianos reagiram ao programa exatamente da mesma forma que os brasileiros. A mesma mistura inicial de desconfiança e curiosidade. A mesma transformação gradual quando perceberam que se tratava de uma oportunidade real de mudança. O primeiro mediador formado na Colômbia se chamava Carlos. Estava preso há 3 anos por sequestro, um crime relacionado ao conflito armado que marca a história do país. Durante o programa, descobriu um talento excepcional para resolver conflitos internos na prisão. Eu passei anos criando conflitos. Carlos me disse durante nosso último encontro, antes de eu retornar ao Brasil. Agora, estou aprendendo a resolvê-los. É como se estivesse aprendendo a usar minha força de uma forma completamente diferente. 6 meses depois da implementação, na Colômbia, os resultados preliminares já eram encorajadores. Redução significativa nos conflitos internos, melhoria nas condições de vida dos presos, engajamento positivo da administração prisional. Mas o que mais me emocionou foi receber uma carta de Carlos, já em liberdade condicional, me contando que havia conseguido um emprego em uma ONG que trabalha com reintegração social de ex-combatentes. Você lembra quando me perguntou qual era a minha maior habilidade? Ele escreveu. Eu disse que era convencer pessoas a fazer o que eu queria. Você me ajudou a entender que eu podia usar essa habilidade para convencer pessoas a fazerem o bem, em vez de convencê-las a fazerem o mal. Essas palavras resumiam perfeitamente o que o programa faz. Não muda a essência das pessoas, mas ajuda elas a direcionarem suas características naturais de forma construtiva em vez de destrutiva. O sucesso da implementação colombiana abriu portas para projetos similares no Peru e no México. Em 2 anos, o programa estava funcionando em 12 prisões da América Latina, com mais de 100 mediadores formados. Cada país trouxe suas particularidades e enriqueceu a metodologia. No Peru, descobrimos que incluir elementos da cultura indígena no programa aumentava significativamente a adesão dos participantes. No México, aprendemos que envolver as famílias dos presos no processo de transformação potencializava os resultados. Hoje, 5 anos depois do início do projeto internacional, coordeno uma rede de programas de transformação carcerária que se estende por 7 países. Mais de 1.000 pessoas já passaram pelos programas de formação de mediadores. Centenas já saíram da prisão e estão trabalhando em atividades de reintegração social. Mas os números, mais uma vez, não contam a história completa. A história completa está nas cartas que recebo, nas fotos que chegam pelo WhatsApp, nos telefonemas de ex-participantes contando suas conquistas, como a carta de Maria, do México, me contando que havia aberto uma pequena padaria e empregado 3 outros ex-presidiários. Ou a foto que recebi de Juan, do Peru, no dia da sua formatura em pedagogia. Ou o telefonema de Ana, da Colômbia, me avisando que havia sido contratada para trabalhar no sistema de justiça juvenil. Cada uma dessas histórias representa uma vida transformada, mas também representa uma família reconstruída, uma comunidade mais segura, uma sociedade mais justa. O trabalho cresceu de uma forma que eu jamais imaginei quando ouvi Marcos falar pela primeira vez sobre o segredo da liberdade. Transformou-se em um movimento internacional, com metodologia própria, pesquisas acadêmicas, publicações científicas. Mas, no fundo, continua sendo sobre aquela lição fundamental que aprendi na cela 7 de Carandiru, que a liberdade não é um lugar onde você chega, mas um processo que você cria, dia após dia, através das suas escolhas. Obrigado por me acompanhar até o fim desta história. Sei que foi longa, mas precisava ser contada completa, porque ela ainda não terminou.
Ainda há muitas vozes atrás das grades esperando para serem ouvidas. Muitas pessoas esperando para descobrir que transformação é possível. Se essa história tocou você de alguma forma, se despertou alguma reflexão sobre segundas chances, sobre o poder da transformação pessoal, sobre como encontrar propósito mesmo nas situações mais difíceis, eu gostaria muito de saber. Compartilhe seus pensamentos nos comentários e lembre-se, você não precisa estar na prisão para aplicar essas lições na sua vida. Todos nós temos nossas próprias grades, nossas próprias limitações, nossos próprios desafios. A pergunta não é se vamos encontrar dificuldades, mas o que vamos fazer com elas quando as encontrarmos. A liberdade está esperando por você. Não em algum lugar distante, mas aqui, agora, nas pequenas escolhas que você faz todos os dias, nas oportunidades que você escolhe ver em vez dos problemas, na coragem que você encontra para transformar obstáculos em degraus. O preso mais inteligente da ala me ensinou que a verdadeira prisão é acreditar que você não tem escolhas. E a verdadeira liberdade é descobrir que mesmo nas circunstâncias mais limitantes, ainda há algo que você pode escolher sobre como reagir, como crescer, como contribuir. Essa escolha é sua e ela começa agora.